No programa Escola Bíblica de hoje, nós vamos entender a obra do Espírito Santo na vida daquele que se entrega para Ele. O que acontece com este poder transformador? É agora no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma semana, mais um programa Escola Bíblica, em nossa temporada de férias. Estamos aqui no auditório da Igreja Adventista da Comunidade Ser, em Manaus. Essa temporada especial, onde nós estamos estudando Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Se você está ligado com a gente, está acompanhando, você já percebeu que a gente vem trabalhando vários temas que falam a respeito de um único personagem, porque este é o objetivo do nosso guia de estudos. E aqui na TV Novo Tempo nós temos um departamento chamado Escola Bíblica. E no departamento de Escola Bíblica são analisados, projetados, estudados assuntos que são importantes, que são interessantes para que a gente cresça no conhecimento da palavra de Deus. No estudo Espírito Santo, Deus dos bastidores, você vai conhecer mais sobre a atuação do Espírito Santo na sua vida. O guia de estudos tem um único propósito: nos conduzir ao entendimento da palavra. Eu não sei se você acredita na Bíblia ou não, mas eu quero te motivar a ler, a estudar e a entender quais são os propósitos que Deus tem para a sua vida. Vamos orar a Deus nesse momento, para que Ele nos dê iluminação, para que o Espírito Santo, aquele que compôs o texto bíblico, ajudou no processo de composição do texto bíblico, dirigiu, Ele nos acompanhe nesses momentos, também nos dando compreensão do que nós vamos ler. Obrigado por sua companhia. Vamos orar nesse momento. Pai do céu, mais uma vez nós vamos abrir a Tua palavra. Que esta palavra, que teve uma ação sobrenatural no seu processo de escrita, que esta palavra também transforme a nossa vida. Que essa palavra tenha um efeito sobrenatural sobre a nossa vida. Eu clamo, suplico que o Senhor abençoe cada um dos nossos telespectadores. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, se você tem aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, confira todos os textos que eu vou apresentar aqui para você e não deixe de pedir seu guia de estudos e ser um aluno da Escola Bíblica. Na volta do intervalo eu vou mostrar para você, talvez você esteja ligando pela primeira vez, vai aparecer na tela e durante a minha fala, mas na volta eu vou dar aquelas 3 dicas para você ser um aluno da Escola Bíblica e acompanhar com a gente o estudo Espírito Santo, Deus dos bastidores. Ontem nós trabalhamos um pouquinho a respeito da atuação do Espírito Santo no ministério apostólico. A gente já trabalhou vários temas aqui e talvez nós já teríamos percepção clara para responder, se você está acompanhando, para responder estas perguntas. Se você não acompanhou, não está assistindo ou está vendo pela primeira vez este programa, eu convido você a entrar no nosso canal no YouTube, youtube.com/Escola Bíblica NT. Certo, nossa produtora? É isso mesmo? Confere aí, depois me corrige. É só Escola Bíblica, não tem NT no canal do YouTube? Não? Então, youtube.com, é isso? Isso, então é youtube.com/Escola Bíblica NT. É isso mesmo. Ou você pode acessar também, aí você confere aí, você pode acessar ntplay.com.
Todos os programas você vai encontrar lá. Tá bom? Então, mas vamos lá. A gente poderia responder quem é o Espírito Santo. A gente já trabalhou isso com o objetivo de fazer-nos entender sua missão. O Espírito Santo é um Deus da divindade, um Deus que está atuando na nossa vida intensamente. Quais são as suas ações? A gente vai trabalhar um pouquinho de forma mais clara isso hoje na vida de um ser, daquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo, ou daquele que quer aceitar. A gente vai trabalhar isso. Mas a gente já viu algumas das ações do Espírito Santo. O Espírito Santo no processo de composição do texto bíblico, o Espírito Santo dotando personagens no Antigo Testamento de habilidades para a execução de uma obra especial. Nós vamos ver nos estudos seguintes o Espírito Santo distribuindo os dons para aqueles que submetem ao Senhor Jesus. A gente já viu o Espírito Santo atuando na vida de Jesus, nós já vimos o Espírito Santo no ministério apostólico, na igreja primitiva, como ele dirigiu. Mas hoje nós vamos ver de forma específica ações do Espírito Santo na nossa vida. Nós também precisamos entender diante disso quais são as nossas necessidades, para que a gente entenda como é que o Espírito Santo vai trabalhar. Então, vamos hoje aprofundar o entendimento do Espírito Santo de forma específica. Começamos com São João, capítulo 8, verso 34, quando Jesus diz: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Esse texto serve como base para que nós reconheçamos qual é a nossa necessidade. Para reconhecer a nossa necessidade, precisamos entender quem nós somos. E hoje, independentemente de nossa raça, de nossa posição social, de nosso credo religioso, dentro do cristianismo ou em outra crença religiosa, todos nós somos pecadores. E se não entregamos, se não aceitamos, se o Espírito Santo não está atuando, nós persistimos como escravos do pecado. E aí nós precisamos aprofundar um pouquinho a ideia de pecado. Dentro do contexto bíblico, o que é pecado? Eu quero recordar isso. Já trabalhei isso em algum momento e a gente vai trabalhar na sequência. Mas pecado é uma condição. Ou seja, Romanos capítulo 5, verso 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos, porque todos pecaram. A partir da escolha de Adão e Eva, como um ato desobedecendo à vontade de Deus, e agora cometendo pecado, a partir dali todos nós nos tornamos pecadores. Então, muito mais do que uma escolha para um ato pecaminoso, pecado é um estado natural. Todos nós nascemos pecadores. Mas, dentro do conceito bíblico, o pecado também é a transgressão de uma lei. Você cometeu um ato externo, você está cometendo pecado. Mas dentro do conceito bíblico, o pecado não é só um ato externo, porque a transgressão de uma lei pode ser um ato interno. Eu posso pecar no pensamento. Jesus aprofunda isso no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Ele diz que a lei diz: não adulterarás. Mas aquele que olha com pensamento impuro para uma mulher já cometeu pecado. Então Jesus está dando aqui uma outra dimensão do que é pecado. É um estado natural. A gente pode encontrar essa descrição também quando a gente vai ao Salmo 51, quando Davi, confrontado agora com o seu pecado, faz a sua confissão. E ele diz: em pecado concebeu a minha mãe, seu estado natural. Pecado é o estado natural, pecado pode ser uma transgressão pública, um ato externo, mas pecado também é o pensamento. E nesse texto de São João, o capítulo 8 e o verso 34, Jesus diz que
todo que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, todos nós somos pecadores. Quando a gente vai para Romanos capítulo 5, verso 8 e 9, a gente tem agora o grande desejo de Deus por nós, da divindade, de Deus o Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Qual é a maior prova de amor já dada neste mundo? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sendo nós ainda pecadores, antes da minha escolha, antes da sua escolha, Jesus Cristo já foi oferecido, já morreu, um ato da graça de Deus para que nós fôssemos transformados. E se eu recusar, o Senhor continua oferecendo seu sacrifício. E se eu não desejar que Ele me contagie com esse amor, esse é um ato imerecido. Eu não quero, eu não desejo, eu não mereço, mas mesmo assim, o Senhor morreu por mim. A partir do momento que isso acontece na minha vida, diz o texto bíblico, eu começo a ser justificado. Essa palavra é uma palavra interessante quando a gente analisa originalmente, na língua original no Antigo Testamento. Ela dá uma ideia jurídica. É como se eu fosse condenado e agora eu sou justificado, ou seja, eu estou liberto desta condenação. Qual é esta condenação? Quando a gente explora o texto, ele deixa claro, é o meu estado pecaminoso, a minha escolha e a minha natureza. Mas quando eu aceito o sangue de Jesus Cristo, ele me justifica. Eu estou livre desta pena, dessa condenação. Por quê? Porque através de Jesus Cristo há a libertação total. Verso 10 vai dizer, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vejam só, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, ou seja, o Senhor ofereceu o seu sacrifício para que houvesse essa reconciliação, muito mais agora, quando eu entrego minha vida e passo por um processo de transformação. Porque essa reconciliação, o pecado causou um rompimento, um afastamento. Mas Jesus veio como aquele que vai me conectar de novo. O Senhor se ofereceu e agora quando eu aceito, muito mais há essa conexão. Por quê? Não é só um aproximar-se, mas é um processo de transformação. Porque naturalmente, eu tenho dito isso muitas vezes aqui no programa, naturalmente nós temos uma natureza má. Nós desejamos o que é mal e somente o sacrifício de Jesus pode transformar o nosso íntimo. Estou falando para você nesse momento que talvez reconheça essas limitações e a necessidade da transformação. A gente vai para o intervalo. Vamos clamar o poder do Espírito para que a palavra nos apresente a necessidade que a gente tem e o reconhecimento que nós necessitamos. A gente já volta. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Essa é a nossa temporada de férias. Nós estamos no auditório da Comunidade Ser da Igreja Adventista aqui na cidade de Manaus. E você está acompanhando com a gente o estudo Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Vamos lá, aquelas 3 dicas bem rápidas para você pedir o seu guia de estudos aí para a Escola Bíblica, que é o nosso departamento. Ser um aluno da Escola Bíblica, tá?
Não custa nada. Não custa nada. Porque você tem um patrocínio dos Anjos da Esperança. Como diz meu amigo Cris Magalhães, do Entre Família, não se preocupe que não vai chegar um boleto. Tá bom? Fica tranquilo aí. Vamos lá. Você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, é o 129 82 44 44 49. Devagar, né? 129 82 44 44 49. Clica aí, ó. Tira uma fotinho da tela para que você grave e depois manda mensagem. Quero receber um guia de estudos. Aí vai receber um link, preencheu. Só esperar que você vai receber na sua casa. Se você quiser o físico, você também pode pedir o PDF, tá? Vamos lá. Você também pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Preencheu? Só preencher o cadastro. Ou você pode ligar para a gente no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. Não esqueça, peça seu guia de estudos, seja um aluno da escola bíblica. Vamos juntos. Está com dúvida? Está meio assim? Pede. Olha, eu vou dizer para você, conhecimento você vai obter e a gente não perde nada. Agora, eu acredito que haverá um poder atingindo sua vida que vai transformar, que vai dar significado. Acredite nisso. Vamos lá. Vamos entender a obra do Espírito Santo na vida do crente. Agora, Romanos capítulo 5, verso 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, eu preciso ter percepção de que o Senhor Jesus Cristo morreu por mim, porque eu sou pecador e eu necessito ser reconciliado com Ele. Ter percepção disso, assumir isso, é abrir o coração para que o Espírito Santo atue. O verso 12. Portanto, assim como por um só homem, eu li esse texto, né? Citei melhor. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos, porque todos somos pecadores. Então, aqui está a nossa grande necessidade. O pecado é, portanto, como eu já citei, natureza, atos externos e pensamentos. E o pecado me separa e me escraviza. É exatamente isso que acontece. Por isso, quem vai me ligar ao Senhor? Quem vai me conectar com Ele de novo? A morte de Jesus Cristo. Agora, quem vai me dar percepção de que eu preciso aceitar o sacrifício de Jesus? Aí vem a atuação do Espírito Santo. E a condição, eu sou um pecador, porque naturalmente nós não queremos reconhecer a nossa necessidade. Agora vamos para São João capítulo 16, verso 8. Eu já citei esse verso algumas vezes aqui. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Lembra que a gente estudou esse pronome pessoal? Refere-se a uma pessoa que tem personalidade. E começou lá no capítulo 14, na promessa do outro Consolador igual ao Senhor Jesus, ou seja, um Deus. Ele convencerá o mundo, convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Por obras da lei, ninguém será justificado. Então não são os meus atos, mas é aquilo que Jesus Cristo fez por mim. Agora, quem me dará essa percepção de que não são atos meritórios, mas é olhar com fé para o sacrifício de Jesus? O Espírito Santo. Ele me convencerá do pecado, da minha natureza, da justiça, que eu preciso da justiça, só da justiça de Jesus e de que um dia haverá um juízo. É o Espírito Santo que trabalha em nossa mente, que vai dando esta percepção. Isso está claro para você? Estou sendo claro na apresentação aqui, no conversar contigo? Se você tiver dúvidas, você pode fazer contato com a gente. O que nós queremos é que a gente entenda, porque a partir do momento que eu entendo isso, minha vida tem um outro significado. Isaías capítulo 64, verso 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia.
todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Esse texto de Isaías mostra tudo que eu fizer não tem significado. A palavra trapo de imundície se refere aos panos sujos, né, pelo sangue do incômodo das mulheres, que na Bíblia se refere à menstruação. Então é o sangue, o pano que está sujo, não vai ter valor nenhum. E ele compara isso aos meus atos na busca pela minha justificação ou pela minha salvação. Agora, é importante a gente fazer uma reflexão rápida aqui, que aquele que entregou a vida para o Senhor Jesus, e a gente vai fazer isso ao estudarmos fruto do Espírito, se eu não me engano é o 14º estudo, não tem como aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo não passar por uma transformação. A diferença é que ele não vai fazer para conquistar algo. Ele fez porque foi conquistado pelo Senhor Jesus. Dá para entender a diferença disso? Vamos lá, na sequência. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, a transformação vai acontecer. O processo de transformação vai acontecer. Por quê? Porque eu aceitei ao Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Portanto, o texto é claro. Primeiro, o Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo nos convence da justiça. O Espírito Santo nos convence do juízo. Eu preciso reconhecer e preciso ter a certeza de que haverá uma transformação em mim. A gente vai explorar isso um pouquinho mais no nosso próximo encontro, onde a gente vai aprofundar mais o tema da obra do Espírito Santo na nossa vida. Mas eu quero parar um pouquinho agora aqui e quero conversar com você. Está claro aí na sua mente que o Espírito Santo é o único capaz de te dar percepções dos erros que você está cometendo? Isso fica claro para você? Estou falando para você nesse momento que talvez esteja se desculpando por erros cometidos. Essa é uma tendência natural. Às vezes nós temos percepção, mas não queremos assumir as nossas ações ou a nossa culpa. Eu queria dizer para ti, o Evangelho não é para nos condenar, nos colocar culpa para que a gente ache que não há solução, não. Quando a Bíblia fala da culpa, ela diz assim, a culpa me conduz ao Senhor Jesus. Então, não é para você, eu sou isso, e viver no fundo do poço. Não é isso que o Senhor deseja. O Senhor me dá percepção, eu me sinto culpado por um erro que eu cometi. E aí eu busco ao Senhor. Agora, às vezes nós não queremos assumir isso. Nós não queremos ter clareza, eu errei. E eu preciso de transformação. Nós temos dificuldade de dizer, me perdoe por aquilo que eu fiz. Essa dificuldade está nos relacionamentos, e nos relacionamentos interpessoais, e essa dificuldade também se manifesta no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque nós vivemos concentrados em nós mesmos. Tudo gira em torno de nós. E aí nós não queremos mais buscar o Senhor. Ou não queremos assumir que cometemos equívocos. Estou sendo claro para você que é o Espírito Santo que vai te dar percepção de que você cometeu um erro e você tem que pedir perdão? Estou me referindo agora às relações interpessoais. A gente não vai arrumar desculpa. Eu errei. Agora, quando a gente entende o pecado, eu vou trabalhar isso na sequência.
Quando a gente entende o que é o pecado e o que é o arrependimento trará profunda tristeza, mas também uma necessidade e um desejo de abandonar. Agora, talvez eu estou falando para você que não tem essa percepção. E é por você que eu quero orar agora, para que o Espírito trabalhe na sua mente, na minha mente, para que a gente assuma, tenha percepção. Eu errei. É somente o Espírito que pode fazer isso. E eu quero orar nesse momento por isso. Vamos orar? Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Que a gente reconheça os nossos erros, que a gente sinta tristeza, que a gente busque o perdão que o Senhor nos dará e que a gente viva uma nova vida. Eu clamo por isso, para cada um de nós que assistimos esse momento. Em nome de Jesus. Amém.